Vamos lá, pessoal, bom dia. Aqui é o professor Daniel Oliveira com mais um vídeo para vocês aí, galera do primeiro ano, né? Com nosso vídeo de função. A gente vai dar uma adiantada nos conteúdos para ver essa parte mais importante, que é função afim, né? Que é a função do primeiro grau. Quero que vocês possam logo pegando aí o material de vocês, nosso material do ensino médio. Está aqui a especificação do material aí, galerinha massa, entendido? E vamos arrochar, vamos tentar dar esse conteúdo dessa forma aqui, uma da forma também que eu vou testar para saber se vocês que vocês vão dizer sobre isso, né? Então vamos lá, ó. Pessoal, ó, a gente vai começar o estudo por esse negócio chamado função afim. Toda função afim, pessoal, é o início das funções, né? É ela que vai ter essa seguinte definição aqui, ó: f de x igual a x mais b. Sabendo que esse f de x é quem? Ó? F de x é igual a quem? É igual a y. Porque a gente vai ver mais na frente que toda função ela tem o quê? Ela tem um gráfico, ela tem uma importância gráfica para que eu possa deduzir e possa observar determinadas situações. A gente vai ver o que são, como se classificam essa função afim. Não é apenas uma, são algumas funções dentro dessa função afim que vão ter um comportamento que a gente tem que analisar, tá legal? Primeiro detalhe importante, ó. Ó, toda função afim, ela vai ter essa seguinte situação: f de x igual a de x mais b. Detalhe: sempre esse a e esse b, ele tem que ser números reais. Os números reais são quem, pessoal? Números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais. Esses são os números reais. Ou seja, aqui nesses valores, eu posso ter número positivo, eu posso ter número negativo, eu posso ter número quebrado, eu posso ter raízes quebradas, eu posso ter o que for. Desde o que engloba de números naturais até números irracionais, tá legal? Como nós já comentamos lá nos conjuntos, lá como nós comentamos anteriormente. Por isso que aqui nós temos essa especificação, ó: 5x mais 1 menos x raiz de 2. Vocês lembram que raiz de 2 é um número irracional. Ó, temos menos 9, temos aqui 3, ou seja, sem outro valor nenhum aí. Entendido? Detalhe, vamos observar aqui, ó. Esse f de x, ele sempre vai ser igual a quem, ó? F de x é igual a y. Por quê, professor? Porque lá na minha função, lá no meu gráfico, vamos supor que eu tenho um determinado ponto, um ponto A. Ele vai me gerar uma coordenada x e uma coordenada y. Por isso que eu tenho que fazer essa relação. Eu tenho que dizer f de x, que é em função de x, eu vou ter quem? Um ponto y. Então guarda essa informação aqui. Por quê? Qual a importância dela, professor? A importância dela são os gráficos. Por quê? O Enem adora gráfico. Em que, professor? O Enem vai gostar desses gráficos em geografia, vai gostar desses gráficos em geografia, em física, em matemática, em química, em atualidades. Cara, numa porrada de conteúdos, esse Enem vai gostar desses meus gráficos. E eles perpassam por isso aqui. Entendido? Se você analisar agora, até do ponto de vista da saúde, a questão da curva, né, que se fala, ela é um gráfico. Ela é um gráfico de uma função. Não de uma função afim, mas ela é um gráfico de uma função. Então, o Enem e outros vestibulares adoram essa questão dos gráficos. É matéria certa. Pode ter certeza que vai ter um gráficozinho lá. E você tem que conhecer, tem que ter noção de que gráfico ele vai estar falando. Tá legal? Detalhe, ó. Esse A e esse B, eles são números reais, eles têm que ser números reais, mas em compensação eles são conhecidos como coeficientes. O A é conhecido como coeficiente angular e o B é conhecido como coeficiente linear. Guarda essa informação, pessoal, porque essa informação, futuramente, a nossa matemática 1, ela vai ter uma interpretação também geométrica, conhecida como geometria analítica, né? Eu vou ter essa interpretação também de álgebra, então eu preciso entender, ter conhecimento sobre isso, que esse A ele é um coeficiente angular e que esse B é um coeficiente linear. Eu já trago logo essa informação para vocês, para que quando vocês possam estar visualizando alguma questão, alguma prova, você já ter essa informação dessa galerinha aí, beleza? Então tranquilo, vamos lá. Outras situações que são tipos de função afim são quem? Função de primeiro grau, função linear, função identidade e função constante.
todas essas aqui e vão estar dentro do contexto de função afim. Então eu tenho que ter muito cuidado ao observar a leitura do nosso material, observar essa leitura desse material que é importante para a gente. Façam a leitura, sempre vou estar pedindo lá para vocês fazerem a leitura complementar dessas atividades, dessa questão. Foca, filho, foca, beleza. Então, essas funções aqui vão estar dentro do contexto de função de primeiro grau. Então, eu tenho que ter essa atenção, eu tenho que ter esse verdadeiro cuidado com essa minha função, tá beleza? Segunda parte aqui do nosso slide. Vamos lá, função afim, né? Agora vamos falar de função de primeiro grau. Quem é a função de primeiro grau? Toda função, pessoal, toda função, ela sempre tem que partir de uma definição. Qual é a função? Qual é a definição da minha? F de x igual a de x mais b. Onde a e b, como a gente comentou anteriormente, são o quê? São números reais. Só que tem um detalhe, ó. Esse meu a aqui, ele tem que ser diferente de zero. Na minha função do primeiro grau, na função de primeiro grau, nunca pode ser zero. Isso aonde, professor? Na função de primeiro grau. Esse meu A nunca pode ser igual a zero. Então tenham cuidado, tenham uma observação com relação a isso. Ele nunca pode ser zero. Fique esperto nessa afirmação e nessa colocação aí, viu, galera? Fique esperto nisso aí. Professor, onde é que eu vou ter uma aplicação massa disso aqui? Em física. Ó, física, na parte dos movimentos. Quem lembra dessa equação aqui de cima, ó? S igual a SO mais VT. Foca. S igual a SO mais VT. É a equaçãozinha lá do movimento retilíneo uniforme. E essa de baixo aqui, ó. V igual a vezes V0 mais AT. Equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Tudo são aplicações de função de primeiro grau. Lembra que lá são movimentos retilíneos, ou seja, eles acontecem em uma reta. Se eles acontecem em uma reta, o gráfico tem que ser quem? Uma reta. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho um gráfico de uma função afim de primeiro grau, ó. Tá aqui ele, ó. Tá ok? Lembrando que depois a gente vai explorar isso melhor. O meu gráfico, ele pode ser crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, o meu gráfico é crescente. Lembra que a gente falou aqui, ó, f de x igual a de x mais b, porque eles são números reais. Para que minha função seja crescente, o meu a tem que ser maior do que zero. Ou seja, o meu valor de a, ele tem que ser o quê? Maior do que zero, para que eu tenha uma função crescente. Lembra também que o nosso plano cartesiano, ó, é positivo, positivo, negativo e negativo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Entendido? Professor, e para eu ter uma função decrescente, como é que eu vou fazer? O a tem que ser menor do que zero. Ou seja, aqui o a tem que ser positivo e aqui o a tem que ser negativo. Entendido? Para que, nesse caso aqui, a função crescente, ó. Ela está crescendo, ó. À medida que o meu x vai aumentando, a funçãozinha vai o quê? Vai subindo. E vai embora. E nesse caso aqui, uma reta muito parecida com isso aqui, ó. Se você observar os gráficos, principalmente de movimento retilíneo uniformemente variado, que é essa de baixo aqui, ó. Se você observar isso, movimento retilíneo uniformemente variado. Que você lembrar da aceleração, é igual a variação do tempo, ele vai ser também esse gráfico. Professor, por que você fala muito da aplicação? Porque, pessoal, o Enem cobra muito isso. A aplicação do conteúdo. Vestibular não. Vestibular ele vai cobrar a questão do conteúdo em si. Mas aqui no nosso Enem não. O Enem ele vai estar transcrevendo, transpassando por determinadas aplicações de conteúdo. Tá legal? Aí, pessoal, os livrinhos aí, ó, que tá aí pra gente depois fazer um sorteio para vocês. Eu espero que galera cumpra as atividades certinho, que depois eu vou estar sorteando esses livros aqui para vocês. Quem baixar a agenda, mas aqui tem 2 livros para sortear pra galera aí, tá legal? Quem curtir, quem participar das atividades, logo vai estar participando do sorteio desses livros aí, entendido? Então, voltando, nós estamos comentando sobre função afim. Por que é função? Porque uma coisa depende da outra. Eu só vou ter
voltando aqui o slide anterior, eu só vou ter valores de y se eu tiver valores de x. E assim vice-versa. Um depende do outro. Para quê, professor? Para que eu gere meu gráfico. Porque é importante para o Enem. Por que é importante para o Enem? Porque cai, ó. Gráficozinho. Ele tem aplicação, ó, nos movimentos. Entendido? E para isso eu preciso definir minha função. O que é a definição de função de primeiro grau? F de x igual a de x mais b. Isso aqui também pode ser escrito assim, pessoal. Alguns materiais você pode ver ele escrito assim, ó. Y é igual a de x mais b. Pode acontecer isso também. Entendido? Por quê? Porque eu tenho a definição lá do começo, que f de x é igual a y. Porque eu preciso do meu par ordenado. E essa função do primeiro grau só vai ser função do primeiro grau quando? Quando o meu a for diferente de zero. Ele pode ser menor? Pode. Ele pode ser maior do que zero? Pode. Aí ele não pode ser o quê? Ele pode ser igual a zero. Lembra da minha reta numérica. Lembra da reta numérica que eu vou ter. Né? Valores reta numérica. Né? 0. 1, 2. Menos 1, menos 2. Sempre lembra disso. Pelo amor de Deus. Não esquece disso, não esquece. Que vai ajudar muito, vai ajudar demais vocês nessa empreitada aí das colocações de vocês, tá ok? Tá beleza? Então fica esperto nessas dicas, nessa parte de função de primeiro grau. E fica esperto também nas leituras complementares, ó. Função afim, tem aqui ela, bichinho, ó, pá. Tem aqui os exemplos de função afim que podem acontecer, né? Por que, professor? Porque eles são números reais. Entendido? E nos números reais eu tenho números inteiros, números naturais, números racionais e irracionais. E aqui também, ó, algumas classificações de equação de função afim. Estão elas, são tipos de função afim. A primeira que nós estamos vendo, e será mais comentada por nós posteriormente, é a função de primeiro grau, porque ela traz inúmeras informações, né? Tem gráfico, tem aplicação, lembrando que é um conteúdo que cai muito no Enem. Essa parte aqui de cinemática. Aqui eu botei só duas equações, mas existe uma porrada de equações aí que pode estar colocando para vocês, está aparecendo para vocês, tá beleza? Esses resumos aqui, pessoal, depois eu vou organizar melhor para me estar disponibilizando em PDF para vocês. Entendido? Aí agora vem mais, ó. Por que essas aqui são menores, professor? Porque se você se tocar da equação de primeiro grau, se você se tocar da equação de primeiro grau, isso aqui vai ser mamão com açúcar. Por quê? Função linear. O que vai ter a função linear? Observa ela. Ó, se você lembrar lá da função de primeiro grau, ela é quem? F de x igual a de x mais b. Não é verdade? É isso aqui? Concorda comigo? Se ela for isso aqui, pessoal, o que vai acontecer? Se eu tiver uma função linear, ó, perceba que o a tem que ser diferente de zero, ou seja, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Mas na função linear, quem é que é igual a zero? O b, ó. Então esse b vai embora. Eu não vou me preocupar com ele. Eu vou ter uma função linear quando? Quando o meu a for diferente de zero, mas meu b for quem? Se meu b for igual a zero. Então destaca aí, ó. Destaca aí. Se meu b for igual a zero, eu tenho quem? Função linear. Sempre que o meu b for igual a zero, eu vou ter essa situação aí, tá legal? Então se toca disso. A função de primeiro grau, eu tenho A e B. Podem ser diferentes de zero. Mas agora aqui na função linear, eu vou ter quem? O meu B sempre igual a zero. Porque depois eu vou mostrar no gráfico isso aqui. A função identidade. Ela, obrigatoriamente, o A tem que ser igual a quanto? O A tem que ser igual a 1. Agora eu já tenho duas observações, ó. Lembra que lá na equação de primeiro grau, o meu A teria que ser diferente de zero. Ele poderia ser 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Qualquer valor. Raiz de 2, 1 sobre 2, 3 terços, 4 terços, 2 quartos, o que fosse. Agora aqui não. Na função identidade, o meu A tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1. E tem que ser para que eu tenha essa característica. Não vai influenciar em muita coisa, mas eu tenho que ter essa característica. E o meu B tem que ser igual a quanto? O meu B tem que ser igual a 0. Então, deixa eu perguntar uma coisa a vocês, ó. A função identidade, ela é semelhante à função linear? Não, porque a função linear, o A pode ser diferente, o A pode assumir qualquer valor, menos o zero. Já na função identidade, o A tem que ser obrigatoriamente quem? Igual a zero. Ele só se assemelha aqui, ó, no B.
que o B tem igual a zero. Perceba que ela está faltando alguém, ó. Porque a função básica que nós temos aqui é f de x igual a de x mais b. Entendido? E função constante, professor? A função constante é quando o meu a, agora aqui é diferente, ó, o a é igual a zero e o b pertence aos números reais. Ou seja, a principal característica da função constante é que meu a seja igual a zero. Pronto, o a foi igual a zero, papoca, ó. Só lembrar disso, ó, f de x igual a de x mais b. Se esse meu a aqui for igual a zero, eu vou ter quem só? B, vai ficar só assim, ó. F de x, por quê? Porque aqui vai ficar zero, ó, igual a b. Tá no detalhe? Entendeu aí o detalhe aí? A situação? Entendeu? E detalhe, pessoal, uma coisa que é importante a gente informar. O valor, eu já dando esse spoiler para vocês, o valor de b, ele sempre toca o eixo y. O valor de b é sempre o valor de b sempre toca o eixo y. Sempre que você tiver uma situação assim, ó, aqui o gráfico, ó, aqui minha função, tá? Deixa eu focar aí. Foca. Aqui tá aqui minha função, não tá? Quem é o valor de b? Vem aqui, ó, dessa função. É sempre o valor que vai tocar o eixo y. Aqui é meu b. Por que aqui é meu b, professor? Porque ele é conhecido como... Cadê aqui? Outro slide. Porque o meu b é conhecido como coeficiente linear. O a, ele vai me dizer se a função é crescente ou decrescente. Mas o b não. Como ele é coeficiente linear, ele vai me dizer o quê? Quem está tocando no eixo y. Coordenada aqui, ó, nessa minha ordenada. Deixo das ordenadas e das abscissas. Sempre tem que lembrar disso. Tá legal, meus amores? Então, recapitulando tudo. Vamos lá. Recapitulando. Desculpa aí, pessoal. Espero que funcione esse vídeo aqui pra gente. Vamos lá. Função afim. Toda função afim tem essa definição aqui, ó. F igual a de x mais b. Lembrando que a e b são coeficientes lineares ou angulares. Entendido? Cada um dentro da sua situação. F de x é igual a y, para caráter de informação. Aqui são alguns exemplos de função afim que eu tenho. Não é verdade, ó? Porque como ela é número real, ela pode ser entre dos naturais até os números irracionais, é tudo, meu patrão. E agora, quais são as classificações que eu tenho? Alguns tipos de função linear, função afim que eu vou ter? Função de primeiro grau, função de segundo grau, não, função de segundo grau não, função de primeiro, função linear, função de identidade e função constante. Quem são? Função afim, vamos lá, primeiro, ó, que é a equação de primeiro grau, ó. Função de primeiro grau. F de x igual a de x mais b. Lembrando que, nesse caso aqui, o a tem que ser diferente de zero. Ele pode ser positivo e pode ser negativo. Não tem problema nenhum. Mas lembrando, o a nunca pode ser zero. Entendido? Lembra lá da reta numérica, ó. Números reais. Entendido? O que mais eu posso falar sobre isso aqui? Que o f de x é igual a quem? F de x é igual a y. Aí então, vai acontecer o quê? Vai acontecer algumas aplicações. Que aplicações são essas? Principalmente em relação à física. Por quê? Porque lá na física eu falo de movimento retilíneo. Movimentos retilíneos acontecem numa reta. Quem é o gráfico da função afim? A retinha. Lembrando que esse gráfico pode ser crescente ou decrescente. Se for crescente, o A é maior do que zero. Se for decrescente, o A é menor do que zero. Entendido? E ele vai gerar aqui um ponto, uma coordenada, x e y, no meu plano cartesiano. Beleza? Segunda situação, ó, função linear. O que eu vou ter dela? O A diferente de zero, ou seja, pode ser positivo, pode ser negativo, mas em compensação o B tem que ser o quê? Tem que ser zero. Função identidade. O A tem que obrigatoriamente ser igual a 1. E já o B pode ser igual a zero. E na função constante, o A é igual a zero. Então, pessoal, isso é um breve resumo, uma breve situação do que a gente está comentando. Eu vou estar sempre resumindo esses conteúdos para estar passando para vocês. Mas eu quero que vocês façam a leitura do material. Leiam, sentem, leiam. Tem muita parte aqui interessante para vocês lerem, ó, para vocês lerem. Principalmente essas aplicações, essas conexões. Vocês têm que ler, pessoal, isso aqui. Porque fica complicado, eu não posso estar lendo por vocês. Mas tentem ler atividades resolvidas e posteriormente a gente vai estar fazendo as questões para vocês.
Nosso materialzinho para sorteio ali, ó. Ok? Valeu, moçada. Deixa o like aí. Se inscreve no canal quem não é inscrito ainda. E ajuda pra gente poder estar melhorando cada dia mais essas aulas de matemática de vocês. Entendido? Para que a gente possa estar melhorando. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Valeu.